Graça e paz, amém? Eu estou feliz por poder voltar. Estava aqui de manhã. Quem não estava de manhã? Quem não estava, levante a mão. Então eu vou pregar a mesma mensagem para o pessoal. Brincadeira. Porque aí, o pessoal que veio agora à noite... É Gatorade, querido? Não, né? E olha que eu falei Gatorade e tal. Teve jeito. Na próxima, pastor, na próxima. Ou Gatorade ou água de coco. Mas a caneca eu levo. Foi uma alegria poder estar aqui. Depois nós saímos para almoçar, batemos um papo. Foi muito agradável estar aqui. Do jeito que os irmãos nos tratam bem, eu me ofereço para voltar. Pode passar os slides aqui para eu apresentar. Depois eu apresento o grupo que está comigo hoje. Nós estamos no Ministério Equipando Famílias. Criamos esse ministério para ser uma ferramenta de muitas famílias, muitas igrejas. Por conta disso eu escrevi 2 livros: Sexo em Casa, falo bastante sobre isso, e também sobre como preparar-se para o casamento, com o livro Antes de se Casar. Se alguém quiser, lá embaixo tem, o valor é R$20, o autógrafo é brinde, e eu já expliquei hoje de manhã que esse livro, essa venda de livro é para ajudar um ministério de crianças, né? Então quem quiser saber como que esse ministério funciona, pergunte a quem veio de manhã, não vou falar de novo não, ok? Essa é a minha família. Então vou pedir a minha esposa que fique em pé. Eu faço investimento nela, por isso que é bonita assim, tá? A Ingrid também está ali, tá? E aí vão chegando os agregados. Pode ficar em pé, porque Iago não veio, mas aí ele namora a Bia e eu coloquei lá. O Mateus está acompanhando, não precisava dar foto, mas vai aparecer ali. Pode dar outro clique, né? Pode ficar em pé, Mateus. Mateus é o namorado da Ingrid e está ali a minha família, né? Então chegando os agregados, a gente orou, né? Desde quando eles eram criança, por esses agregados, e Deus está aí abençoando. Ingrid orou pouco, por isso que Mateus não é assim, mas Mateus orou muito, com certeza, né? Eu aproveito para apresentar o grupo que está com a gente. Dayana, Cláudio, Thales, né? Thales é o namorado da Daiane, que é filho da Dayana. O Thales é da Congregacional, acertei. Então fica em pé. Depois você se apresenta lá ao pastor Dari e diga: olha, eu não estava na igreja, mas estava lá em outra igreja. Você vê o puxão de orelha que vocês vão levar. Pode ficar sentados. Obrigado pela presença de vocês. Essas são algumas informações. Eu acho que não tem mais nenhum slide informativo não. Tem? Que vai aparecer aí agora. Dá um clique aí, eu acho que é o título da mensagem. Sim. O pastor falou comigo o seguinte, pode deixar o texto aí, querido. O pastor falou comigo o seguinte: prega sobre as dificuldades da família nesse tempo da pós-modernidade. Aí eu comecei a ler algumas coisas. E aí eu fui num texto bíblico, que nós vamos ler agora, que é Paulo escrevendo a Timóteo há quase 2000 anos. Como a Bíblia é extremamente atual, parece que Paulo estava falando, se a gente substituir ali, sabe porém isso, que nos últimos dias, se a gente botar últimos dias, saiba porém isso, que nos tempos pós-modernos, aí vai acontecer tudo aquilo ali, 20 problemas sérios, que são homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia dela. Esses são ou não são os nossos tempos? Ou não é o nosso tempo? Nós estamos vivendo esse tempo. A pós-modernidade chegou, os dias difíceis chegaram, e aí eles estão atingindo quem? A célula máter da sociedade, a família. E eu não vim aqui nessa noite, como não vim de manhã, né? Eu fiquei feliz por aquilo que os irmãos falaram, foi boa a mensagem, mas mais do que ter ouvido, o importante não é simplesmente ouvir, é praticar. Jesus falando para os discípulos lá em João 13, ele diz assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, ouvir é interessantíssimo, colocar em prática aquilo que precisa ser colocado que é o essencial. E eu não vim aqui nessa noite trazer nenhuma informação nova, porque todas as informações que eu vou dar você já conhece, mas eu, lendo algumas coisas, eu numerei 8 coisas, 8 problemas que são desses nossos tempos, que afetam a família. E a partir daí eu quero voltar
fazer uma reflexão para que a gente possa pensar naquilo que a gente pode resgatar ou precisa resgatar na família, para que a nossa família possa enfrentar esses tempos difíceis, o tempo da pós-modernidade. Primeiro problema, primeira dificuldade que nós enfrentamos, o primeiro perigo da pós-modernidade: educação. Vamos falar aí? Educação materializada. Sabe o que significa isso? Somos mais valorizados ou ensinados a valorizar aquilo que temos, ao invés de valorizarmos aquilo que somos. A grande questão. As pessoas perguntam a você assim: quem você é? Eu sou fulano de tal. Eu não quero saber do seu caráter, não quero saber da sua história, não quero saber o que você vivenciou, eu quero saber onde você mora, onde? Qual é o carro que você tem? Qual a sua graduação? Então você é gente boa. Se não, você é mais um. Isso leva ao segundo problema. O segundo problema: educação ateísta. Sabe o que significa? As pessoas valorizam a influência, o ter, e aí elas são ou têm deuses que não são verdadeiro, ou que não é o verdadeiro Deus. Isso afeta de modo muito grande a família, porque aí a família corre atrás de coisas e esquece aquilo que de fato tem valor. Terceira coisa, terceiro problema: educação relativizada. Marcos antigos foram tirados. Provérbios fala sobre isso: não removereis os marcos antigos. Nós vivemos hoje uma educação relativizada. O que significa isso? Vou dar só um exemplo na área da família. Antigamente, quando eu digo antigamente, estou falando coisa de 20 anos atrás. Hoje estava pensando, depois dar um abraço em Alzemir e Jaciara. Tá aonde? A Jaciara até está velhinha de cabelo branco. Está aqui. Estudamos juntos. Aí você fala assim: que isso? Estudaram juntos? Você sabe quando nós formamos? 88. Não vou falar a nossa idade não, mas eu entrei lá com 17, então vou dizer assim, novinho, né? Então, coisa de 20 anos atrás, quando se usava o termo, por exemplo, namorar. Olha o marco que foi removido. Namorar era o quê? Você ir na casa da menina, ir lá, conversar, bater um papo, dar uns beijinhos e voltar para sua casa. Hoje namorar significa o quê? Morar junto. Namorar hoje, o pai, em algumas circunstâncias, os pais separam um quarto na casa para que a filha possa ir para o quarto com o namorado. Marcos antigos foram removidos. Quarto comportamento, quarto perigo: deseducação sexual. Querido, antigamente, preste atenção nisso. Posso ser ridicularizado, mas vale a pena refletir. Você já ouviu isso? Até porque está no web, né? E o que grava é perigoso. Mas veja só, antigamente, a homossexualidade, ou ser homossexual, eu não estou falando aqui do homossexual não, tá? A gente deve amar, a igreja deve amar, mas continuar repudiando aquilo que a Bíblia chama de pecado, que a homossexualidade é pecado. Mas a título até de um bom humor, antigamente, a homossexualidade era ridicularizada. Depois passou a ser tolerada. Hoje, ela é incentivada. E daqui a 10 anos, obrigatória. Já é quase isso. Já é quase isso. Hoje nós temos que fazer marcha, quase que fazer marcha para dizer assim: sou hétero, sou hétero, sou hétero. Ou seja, voltar àquilo que Deus criou: macho e fêmea, homem e mulher. Doa quem doer, mas é isso que a Bíblia diz. E a gente está vivendo essa deseducação sexual. Aí, as questões de gênero dizem o quê? Você pode ser o que você quiser. Mentira. O pênis designa lá no garoto: você nasceu para ser macho, para ser homem. A vagina designa na garota: você nasceu para ser mulher. Não tem esse negócio de você pode ser o que quiser. Como é que acontece isso? Aí fazem castração e acham que vai resolver, por exemplo, o problema da sexualidade. Mas aí tem um negócio chamado cromatina sexual que diz: pode fazer. Eu estou lá dizendo: tu é mulher, tu é mulher, tu é mulher. Não tem jeito. Parece lá o Tami ou a Tami, sei lá como é que se chama ela. De barba, negócio. Aberração, é digno de adoração. Não estou ridicularizando não. Mas está lá cromatina. Pode fazer o exame de sangue, vai aparecer lá: ela tem XX. Ou seja, nasceu mulher e vai ser mulher até morrer. Mas aí os nossos filhos veem isso na televisão: papai, eu quero ser igual ela. Falei, transtorno de identidade de gênero é um problema sério na sociedade hoje.
Filho dentro de um universo totalmente feminino, mora com a mãe, com 2 irmãs, com a avó. Aí quando chega na puberdade, pré-pubre lá, ele começa a usar lá a nágua da vovó, a peruca da mamãe, a sandália alta da irmã. E aí não tem a figura masculina que está ausente. Tem muito macho, poucos homens no Brasil, no mundo. Muita gente pensa, eu sou homem. Chega em casa, bota o pé para cima e a mulher se mata lá de trabalhar. Que homem é esse? Ué. Eu sou homem. Já tive não sei quantas mulheres. Homem mesmo, ele leva o casamento até o fim. E a gente está vivendo essa deseducação. Problema da pós-modernidade. Qual é a solução? Vou dizer, a solução é voltar ao que era antes. É não mudar os marcos antigos, é fazer aquilo que Deus mandou. Outra aí, para a gente começar a dizer, formação espiritual de baixa qualidade. Querido, isso começa na casa, eu falei isso, então não vou repetir. Mas as igrejas hoje não são mais igrejas. Elas não atendem mais ovelha, atendem cliente. Os pastores hoje, graças a Deus não são todos. Ainda existe igreja séria, mas eles estão ali para atender o público. O que você quer? Entretenimento. Aí fala sobre riqueza. Fala que pecado já não é pecado. Por exemplo, adultério já não é mais adultério, é um caso. Então, se não é adultério, não pode ser chamado de pecado. E as pessoas vão para casa com o ego massageado. Pessoas estão se enriquecendo por conta da igreja, sabendo para onde? Para o inferno. Qual é a missão da igreja? Resgatar os que estão perdidos. A porta do inferno prevalece contra a igreja. Quando ela avança contra o inferno, ela prega lá prosperidade, a pessoa lá prospera. Princípio de administração financeira. 318, 420, sei lá quanto. Segunda-feira, se você quiser ir. Não vai não, é brincadeira, hein? Aí aprende princípio de administração financeira, fica rico. E vai para o inferno rico. A gente está vivendo isso, essa mentira. Penúltimo, acho que é penúltimo e aí o último. Falta um penúltimo. É o último? Não, acho que é penúltimo. Vamos lá. Faltam 2, então. Mais um. Fragilização. Eu falei o sistema de informação corrompido? É a internet. E tem gente que, pelo amor de Deus, tem gente que fala assim, eu não creio muito na Bíblia, mas na internet disso eu acredito. Doutor Google. Doutor Google falou, por exemplo, que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não fala isso não, mas Doutor Google falou e fala, Paulo caiu do cavalo. Na Bíblia está escrito, não, mas lá está escrito, não amo tudo que tem, não tem tudo que amo tudo que tem, Doutor Google disse. E vai acreditando nessas bobagens. www. Informação mundial trazendo deformação. E por último, então, para a gente encerrar, fragilização dos relacionamentos humanos. Sabe o que tem acontecido? É necessário criar leis para que, por exemplo, entre outras coisas, os filhos não abandonem os pais. Era necessário isso? Porque o amor está esfriando. A pós-modernidade. Hoje é preciso correr atrás de coisas, não valorizar pessoas, mas sim coisas. Acabou, querido? Tem mais uma? Acho que acabou, né? Tudo em nosso tempo é extremamente rápido. Não se tem mais tempo para as pessoas. Aí sabe o que acontece? O quarto do seu filho talvez esteja cheio de coisas. Sentimento de culpa, porque eu não posso estar presente com meu filho, porque eu trabalho muito para dar coisa para ele. Eu tenho todo lugar que ir, de vez em quando, ou todo mês, encher ele de presente. Tem filhos que abrem o guarda-roupa, abrem o quarto, e a apresentada cai em cima. Está abarrotado. Resgatar isso significa ir ou fazer aquilo que Deus fez. Sabe o que Deus fez? A maior demonstração, declaração de amor que Deus deu para nós foi dar presente. E qual o maior presente que Ele deu? Ele mesmo. O maior presente que seu filho, que a sua mulher, que seu marido precisa, não são coisas, é você. O Emanuel, a Bíblia diz, Ele é o Deus conosco. Pare, querido, de ficar trabalhando demais da conta para ter uma televisão em cada cômodo na sua casa. Isso não vai servir para nada. Para dar o tênis de última geração, tem pais gastando o que não pode dar, para dar um tênis de R$1.200 ao filho, porque o filho quer. Tênis para chutar pedra, cocô de cachorro na rua, que mesmo o Olímpicos com R$160 faz o mesmo efeito. E tem pais que ainda faz uma deseducação aí, quando ele
tem R$ 1.500, sabe o que ele faz? Ele pega 1.200, dá no tênis para o filho, e dá 300 para a mãe comprar, e que não dá para comprar nada. Supervaloriza o filho em detrimento do seu cônjuge. Tem pais que fazem isso. Aí você fala assim, pastor, estou culpado, estou falando de coisa errada, está acontecendo na minha vida. Vamos lá, vamos fazer então o que Deus quer que a gente faça. Vamos resgatar isso? Vamos ao texto bíblico, porque eu quero falar para você hoje, que se você fizer o que a Bíblia diz, a gente vai conseguir vencer essa pós-modernidade, o seu problema, as suas dificuldades. E eu quero compartilhar com você o seguinte: cuidando uns dos outros na nossa casa. O marido cuidando da mulher, a mulher do marido, os pais dos filhos, os filhos dos pais. Essa é a responsabilidade da família. E foi isso que Paulo, por exemplo, orientando a Timóteo, ele fala em 1 Timóteo 5:8. Vamos ler todo mundo junto? Leiamos. Mas... o que pode ser, ou quem pode ser pior do que o incrédulo? Aquele que faz o quê? Nega o cuidado aos seus familiares. Gente, e cuidar dos de fora é fácil. Quer ver uma coisa fácil? É você ser cortês com o pessoal aqui da igreja. Vejo o marido tratando bem as mulheres aqui da igreja, tratando mal as mulheres em casa. Não estou dizendo aqui, porque aqui isso não acontece, mas estou dizendo em algumas igrejas. Aqui eu sei que não acontece, é exemplo que a gente usa, né? Mas o cara chega aqui, a mulher, ele pisa, ou dá um esbarrão na irmã. Ô irmã, minha querida, desculpa. Em casa ele fala assim, sai do caminho. A mulher sai um copo d'água para ele e ela fica esperando muito obrigado. Ele diz, você não fez mais do que a sua obrigação. Tratar os de fora é fácil. Aliás, a gente trata muito bem os de fora. Vamos começar a resgatar algumas coisas simples e práticas na nossa vida. Por exemplo, você me chama para ir na sua casa, e eu vou com o maior prazer. Adoro almoçar na casa dos outros. Gente, se é uma coisa, presta atenção, estou falando sério, se é uma coisa que eu sigo Jesus assim à risca, é gostar de almoçar na casa dos outros. Jesus gostava, Jesus ele tinha assim. A Maria Marta chamou ele para ir lá na casa dele, ele foi correndo. Quando chamou para ressuscitar Lázaro, ele demorou 4 dias. Jesus engraçado, gente, Jesus engraçado. Passou em Jericó, ele passa em Jericó, indo para Jericó, ele olha para cima, o que ele vê lá? O Zaqueu. Ele fala, Zaqueu, desce daí, sai correndo, vai para sua casa, fala com o Zaqueu para preparar o almoço, que eu vou almoçar na sua casa. Então, eu gosto de almoçar na casa dos outros, né? Eu gosto. Aí acontece, se eu vou na sua casa, e você bota aquele café com bolo de fubá e erva doce, eu vou me esbaldar. Mas pode ser que aconteça na hora de pegar lá o café, entorne naquela toalha branca que você botou. O que você vai dizer para mim? Pastor, tranquilo. Homo lava tudo. Inclusive inventaram um tal de Vênix. Como é que eu vou me sentir? Muito bem tratado. Mas talvez para a sua casa, fala para o seu marido ou para o seu filho assim, é por isso que eu deixo aquela toalha suja a semana toda, que eu não aguento mais limpar a toalha todo dia. Aí a toalha que está lá é rasgada, cheia de extrato de tomate já de 15 dias. Porque você trata bem os de fora. A gente tem que tratar bem os de onde? Os de dentro. A Bíblia diz que os que tratam mal os de dentro, os de fora, os de dentro da sua casa é pior do que o incrédulo. Trate bem da sua casa, irmã, por exemplo. Não tem aquele copo que a irmã ganhou quando a irmã casou? 25 anos lá na cristaleira. Usa aquilo, irmã. Deixa eu falar um negócio para a irmã que a irmã talvez não saiba. A irmã vai morrer. vai morrer. E a sua nora vai usar aquilo, vai quebrar tudinho. De propósito, ela vai falar, quebrou. Usa. Tem aquele sabonete que a irmã ganhou de presente de amigo oculto. Senador, alma de flores, que a irmã bota lá na gaveta, está esfacelando, ela tem 10 anos, e está tomando banho de sabão de coco, Gessi. Usa aquilo. Trate bem os que estão lá dentro da sua casa. É isso que a Bíblia está dizendo na prática. E às vezes a gente fica guardando coisas, ao invés de valorizar e tratar bem as pessoas.
Sua casa, ela tem algumas pessoas que têm algumas características. E aí, antes de falar disso, eu quero falar 3 coisas para você, que você já sabe, mas só repetir aqui e enfatizar. 3 afirmativas simples. A vida, ela é única, a vida, ela é curta e a vida, ela é rápida. Única. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, o homem está ordenado a morrer uma vez. Querido, se você andou crendo, se eventualmente alguém está me vendo e está crendo que vai reencarnar, isso é papo fiado, isso é conversa. Porque a Bíblia diz que a gente morre quantas vezes? Então a gente vive quantas vezes? Uma vez. Mais do que morrer, viver e morrer uma vez, a vida, ela tem uma característica, ela é curta. E ela é única. A Bíblia diz lá no Salmo 90, a duração dos nossos dias, 70 anos. Se alguns pela sua robustez chega a 80, o que acontece com ele? Enfado, porque ela passa e nós voamos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não dá para você perder tempo, para eu perder tempo na minha casa com bobagem, com trivialidade, com mediocridade. Eu estou falando isso para a gente parar de valorizar o irrisório. Você fala, pastor, mas o que é irrisório? Quer ver coisa que você talvez esteja brigando na sua casa? E aí eu deixo dizer um negócio para você. O que separa casamento, o que acaba com casamento, não são coisas grandes, não. São coisas pequenas. Coisas grandes unem a família, unem o casal. Um exemplo simples, câncer. Não sei se você já vivenciou isso numa família, ou na sua família, ou alguém perto. Quando acontece um câncer na família, o que aquela família faz? Se une. Tem um lote lá que não está usando, vamos vender. Tem um carro, tem 2 carros, vamos vender. Quem vai revezar, que vai ficar no hospital, nós queremos aquela pessoa de volta. É ou não é? Problema 1. Mas probleminha. Tampa do vaso molhada, pelo amor de Deus. Aí sabe o que acontece? Fica brigando todo dia pela tampa do vaso que está molhada. Irmã, se na sua casa tem homem, tem tampa do vaso molhada. Glória a Deus. E quando tem tampa do vaso molhada, presta atenção, quando qualquer problema, porque a gente briga por um monte de problema na nossa casa. Pasta de dente que foi apertado no meio. Ô, coisa horrível. E tem gente que fala assim, se eu descubro quem apertou essa pasta de dente. O copo que foi quebrado. Olha, e o miserável do copo é copo de geleia, de requeijão, de ervilha, aquele boca larga, quadriculado. Aí a irmã, cheia de ira, fala assim, se eu descubro quem quebrou o copo. Quando um problema chegar na sua casa, e voltando aqui, por exemplo, a tampa do vaso molhada, a irmã pode fazer igual Marta e Maria, quando estava com aquele problema que você tem ainda agora em relação a Lázaro. Marta e Maria estavam com um problemão. Qual o problemão? Lázaro na iminência de morte. Estava moribundo, à beira da morte. Elas mandam um recado para Jesus. Está enfermo aquele que tu amas. O nome disso é transferência. Projeção, melhor dizendo. O problema é teu, o problema é teu. Jesus recebe o recado, ele falou assim, não vou lá agora não. Se fosse para comer, até ia. Mas, agora Jesus não foi, sabe por quê? Porque no capítulo 10, a partir do versículo 38, a Bíblia diz que Jesus tinha ido para Transjordânia para resolver um problema dele. Sabe qual era o problema dele? Estavam querendo matá-lo. Como não tinha chegado a hora, ele fugiu. Fugiu, mas ele diz para Maria e Marta, olha, se me procurar, vocês me acham. Sabe por quê? Porque Jesus era assim com Maria, Marta e Lázaro. Sabe o que eu aprendo? Que quem é assim com Jesus, quem tem intimidade com Jesus, em qualquer circunstância vai encontrar Jesus. Elas não só procuraram Jesus para resolver um problema. Elas já tinham chamado Jesus para comer na casa dela, a gente brinca, mas elas tinham intimidade com Jesus. Mas Jesus recebe o recado, e olha só, preste atenção. Jesus recebe o recado e ele diz assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para glória de Deus. E olha que interessante. Quando Jesus recebe o recado que Marta e Maria mandaram a respeito de Lázaro, Lázaro já estava morto. Faça uma conta simples comigo. O rapaz levou um dia para ir para lá. Jesus levou mais 2 dias lá. Isso 1 mais 2? 3. E leva um dia voltando. Quando Jesus voltou, chegou lá, Lázaro estava enterrado quantos dias? Então quando Jesus recebe o recado, Lázaro já estava morto. E olha o que Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para
Glória. Sabe o que eu aprendo? Problema na minha casa, problema na sua casa, problema na minha família, eu posso optar. Ou é para a morte ou é para a glória. Ou é para a morte ou é para a glória. E se você ficar reclamando, isso é morte. Por que alguns casamentos acabam? A mulher fica lá, a tampa do vaso molhado. O que eu acho mais interessante é que às vezes só está ela e o marido em casa, que os filhos já casaram. E a mulher ainda fala assim, alguém... Se ela faz sentada, o único alguém que poderia fazer é ele. Então ela fala assim, o meu bem fez em pé e molhou aqui. Mas ela fala assim, alguém molhou também. Quem molhou? Ele. E aí, irmã, deixa eu falar assim, morte é reclamar. E o que é glória? É você agradecer a Deus. Fala assim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor não está fazendo em pé ainda. Ele podia estar numa cama, fazendo na fralda, o número 1 e o número 2. E na hora de tirar o número 2 ainda entrar um pedaço na unha, aquilo fede pra caramba. Senhor, muito obrigado porque isso não acontece. A gente fica valorizando coisa pequena. E pior, se a irmã fica reclamando dessas coisinhas, deixa eu falar um negócio. A sua vizinha tá doida para pegar o seu marido, para ela molhar a tampa do vaso dela e molhar ela também. Então fica de olho. Toda família tem problema, toda família tem dificuldade, toda família enfrenta as suas situações. Família é tudo igual, só muda de endereço. Você olha a família do irmão A, irmão B, irmão C chegando na igreja, tudo arrumadinho, certinho. Acorda lá e vê o mau hálito que ele amanhece de manhã. Ninguém aguenta. Quando ele tira o tênis e a meia em casa, só a mulher dele para suportar aquele pé. É tudo igual, irmão. Então a gente fica valorizando coisa pequena. Não vamos valorizar coisa pequena, irrisório. Porque a vida tem 3 características. Quais são? Ela é curta, única e rápida. Isso vale para todo mundo. Então o que eu posso fazer na minha casa? Suprir necessidade. Sua casa tem pessoas que são diferentes. Às vezes a gente quer tratá-los todos iguais na nossa casa. Tem mãe que fala assim, eu criei o meu filho igual o outro, mas ele é diferente. Diferença de tempo, diferença de temperamento, de gosto. Temos pessoas diferentes na nossa casa, diferença do sexo, na sexualidade. A psicologia sistematizou os temperamentos em 4. 2, extrovertidos, rápido, ágeis, colérico e o sanguíneo. E 2, introvertidos, devagar, fleumático e melancólico. Na sua casa deve ter alguém que tem esse temperamento. Geralmente diz também, psicologia, a terapia familiar sistêmica, por exemplo, ela fala sobre isso, que nós nos identificamos com iguais e às vezes também com opostos. Os opostos se atraem, dizem. E, por exemplo, a irmã que é bem agitadinha, casou com um calminho. A irmã casou e falou assim, ele me completa. Glória a Deus. Isso durou 15 dias. 15 dias depois estava acordando ele, falava, levanta seu molenga. Agora já era, irmã. Já era. Características rápidas aí dos temperamentos, só para você identificar de repente alguém na sua casa, mas lê bons livros sobre isso. O sanguíneo, Pedro, o rapidão, respondia sem pensar. O sanguíneo não guarda mágoa. Se seu marido, por exemplo, é um sanguíneo, ele agride, por exemplo, verbalmente a irmã, ou responde asperamente a irmã que se for, por exemplo, a melancólica, que guarda lá muito rancorzinho, fica toda moadinha. Aí daqui a pouco, isso ele fez isso meio-dia, quando chega de noite ele fala assim, e aí, vamos? Aí ela fala assim, miserável, me maltratou, estou aqui toda machucada, e agora vamos para onde, miserável? Vamos para o inferno, eu vou te matar. Aí, o que eu fiz? Ele ainda pergunta ainda o que eu fiz. Sabe por quê? Porque ele esquece. Faz parte do sanguíneo, ele esquece, ele ofende, daqui a pouco, me desculpa. Ele não guarda mágoa, não vai morrer de câncer. Não vai morrer de câncer. O melancólico morre de câncer. O fleumático morre de câncer. Sabe por quê? Ele guarda. Paulo era colérico, detestava, por exemplo, injustiça, entre outras coisas. Moisés, melancólico. O melancólico, ele é competente, mas tem uma autoimagem negativa.
Deus chamou Moisés para ir, ele deu 5 argumentos dizendo que não ia. Eu sou gago. Ele falou para Deus: eu não vou não. Sou pesado de língua. Manda outro no meu lugar. Competentíssimo. Foi criado para ser substituto lá do faraó. Talvez na sua casa tem gente assim, que é competente, mas com autoimagem negativa. E o Abraão? Abraão pode ser daquele que é devagar, quase parando. Você fala assim: meu marido. Agora já era, irmã. Quem mandava na casa do Abraão? Dona Sara. Dona Sara falou assim: Abraão, pega aquela menina, ela tem 35 anos, faz um filho com ela. Ele falou assim: ah, é, meu rei. Dizem que Abraão era baiano. Nada contra os baianos. Fez um filho com ela. 16 anos depois, estava o filho dele brincando com o filho legítimo dela. Aí ela falou assim: agora, Abraão, pega esse filho e manda embora. O que ele fez? Mandou embora. E o miserável mandou embora. O cara era rico. Mandou embora com nada, só com uma vasilha d'água. Talvez na sua casa tenha um garoto que você manda arrumar a cama 6 horas da manhã, ele vai terminar 6 horas da noite. De tão devagar que ele é. Mas também tem um lá que é rapidinho, você manda 6, 6 e 5, ele já acabou. Aí vai ficar comparando um ao outro. Nossa casa tem pessoas diferentes. Nós precisamos tratá-los com essa diferença que eles têm, descobrir quais são essas diferenças. Em nossa casa também tem pessoas que são pecadores. E aí são pecadores, não vamos querer deles que eles sejam perfeitos, porque eles são limitados. Às vezes a gente é relevante com o pecado do outro, que está fora da casa, mas com o que está dentro a gente fica cobrando, exigindo. Mas por último, para a gente pensar em algumas coisas aqui rapidamente, porque o tempo passa. Na sua casa tem pessoas que são necessitadas. É sobre isso que eu quero falar. Suprindo as necessidades uns dos outros na nossa casa. E se você não suprir, irmão, irmã, preste atenção nisso. Varão, se você não suprir uma necessidade da sua esposa, eu estou com medo de cair aqui, eu vou ficar mais para cá. Se você não subir, que eu não sei pregar parado. Se você não suprir as necessidades da sua esposa, tem um tal de Ricardo. Perigosíssimo. Geralmente conhecido como Ricardão. Aí você diz assim: eu não tenho tempo. O Ricardão tem. Ah, esse negócio de fazer carinho não é para mim, mas Ricardão ele faz. É. Ah, eu não posso ouvir minha mulher. Ricardão é todo ouvido. Se você não sabe, mulher, querido, uma necessidade básica da mulher, varão, é falar. E pior que ela quer falar na hora de dormir. Ela tem 7.000 palavras por dia para falar para você. 7.000. Se ela não é professora nem atendente de telemarketing, você está ferrado. É. A minha, graças a Deus, professora. Ela chega em casa só com as 500 palavras, a gente bota em dia rapidinho, todo dia. Aí, eu não tenho tempo, o Ricardão tem. Então, irmã, seu marido também tem necessidades. Se você não suprir, a safadinha supre. Às vezes o cara está lá com algumas carências. Que se você, como mulher, não suprir... Eu não estou falando sobre sexo, não. Vou falar sobre isso aqui. Um público desse. Não pode acender para vídeo que não pode apagar, né? Então, alguns poderiam, mas nem todo mundo pode. Então não vou falar disso aí. Estou falando sobre isso, não. Estou falando sobre outras necessidades. Necessidades emocionais. Seu filho, irmão e irmã, tem necessidade que se você não suprir, o pedófilo está lá de olho, ó. O traficante o adota e paga as primeiras doses para ele. Então nós precisamos vencer essa pós-modernidade, suprindo essas necessidades, fechando as brechas. E quais são essas necessidades? Numerei algumas, se não dá para falar todo, falo algumas aqui nessa manhã, mas eu quero usar até alguns exemplos bíblicos para falar dessas necessidades. Todas elas começam com A. E aí então você não vai esquecer. Um A. Primeira necessidade que você precisa suprir na sua casa. Vamos falar todo mundo junto? Não, todo mundo junto. Afeição. Afeição é afeto, carinho, colo, cafuné. Coçar as costas do seu maridão. Delícia. Fazer uma massagem no pé dela. Ah, mas o pé dela está meio rachado, pastor. Compra banha de carneiro e passa lá, varão. Mas faz uma massagem lá.
Afeição, todo mundo precisa. Nós mamíferos precisamos. Já fizeram várias pesquisas sobre isso, sobre o toque, o poder do toque. Tem uma linha de psicologia que diz, por exemplo, que 4 abraços por dia curaria ou preveniria muitas doenças. Eu sei que, por exemplo, tem um livro, por exemplo, que talvez você já tenha lido, As 5 Linguagens do Amor, e uma dessas 5 linguagens é toque, é abraço. Mas independente de ser essa a sua linguagem, abraçar, ser abraçado, ser tocado. Irmã, bota lá no seu colo a cabeça do seu marido. Faz um cafuné lá. Cata um piolho. Acho muito interessante que Jesus, ele tinha esse cuidado com o toque. Jesus conhecia a necessidade. Esse texto aí que fala do leproso, se você anotou a referência de Mateus, capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus, um leproso se aproxima dele e fala assim: Jesus, se tu quiseres, tu bem pode me curar. Jesus falou assim: eu quero. Mas Jesus poderia simplesmente assim: vai, como ele já fez com outro leproso, vai, apresenta-te ao sacerdote. Ou podia falar como ele fez com o empregado lá daquele centurião: vai para casa que ele já está curado. Mas a Bíblia diz que Jesus tocou. Ele falou assim: eu quero, e tocou. O toque reinsere a pessoa no relacionamento. Talvez você tenha brigado lá na sua casa, e isso acontece em todas as casas, e talvez o pecado que tenha ocorrido lá na sua casa seja um pecado de consequência séria, e você está sem tocar. Toque, abrace, vá para casa hoje, reconcilie, chore, reinsira esse teu filho, esse teu marido, essa tua esposa no relacionamento de verdade. O que aconteceu lá na parábola do filho pródigo que Jesus contou? O filho saiu, gastou tudo que tinha. O pai ficou na expectativa, aguardando. E quando ele vem, o pai corre-lhe ao abraço, corre-lhe ao encontro, lhe dá um abraço e dá um beijo. Mais do que botar o anel no dedo, alparcas nos pés, roupas novas, o que reinseriu aquele filho no relacionamento familiar foi o abraço. Por exemplo, Davi com Aminon, quando cometeu um incesto, ele disse assim: eu te perdoo, mas você lá e eu aqui. O toque é restaurador. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não têm nem mais tempo para tocar um ao outro, para abraçar um ao outro, para fazer aquela massagem. Aliás, coisa que a gente fazia muito quando namorava era abraçar. Não podia fazer outra coisa. Pelo menos crente, né? Só abraça, abraça, abraça. Aí depois de casa, senta um no sofá e outro no outro. A gente precisa restaurar isso na nossa casa. Primeira necessidade que nós precisamos suprir na nossa casa é a necessidade de afeição, afeto. Segunda necessidade que eu e você precisamos suprir na nossa casa. Qual é? Vamos falar juntos? Aceitação. Aceitar, uma das demonstrações práticas de que você aceita as pessoas da sua casa como elas são, é não compará-las a outra. Existe marido que fica comparando a mulher do outro. Tá vendo, ó? Mesma idade. Olha como é que ela tá magrinha, é tu. Querido, o biotipo dela é diferente. Talvez ela tenha tido 4, 5 filhos, a outra só tem. Talvez o outro tenha dinheiro para fazer lipoaspiração e você não tem dinheiro para fazer lipoaspiração na sua mulher. Para de comparar. Pais que comparam o filho. Tá vendo? Ele da sua idade, ele já está no 9º ano, você está no 5º. Para de comparar, aceite do jeito que é. Mas se existe erro e comportamento, mesmo aceitando do jeito que são, desafios à mudança. E para quem é pai aqui de maneira específica, preste atenção nisso. Não confunda caráter com comportamento. Às vezes o seu filho comete um equívoco, e aí os pais, geralmente, nós atacamos o caráter. Você é um mentiroso, você é um lambão, você é um desorganizado, você é um preguiçoso. Isso você está atacando o caráter. Quando você tiver um filho que esteja agindo assim, com preguiça, com porquice, diga para ele: o seu ato de
imundícia, eu detesto e repugno. Mas amo você. Vamos melhorar isso. Não chame uma criança de mentirosa. Ela não é mentirosa. Fala assim, ó, o que você falou para a mamãe é mentira. E papai do céu, papai aqui na terra, mamãe aqui na terra, detesta. Então vamos corrigir isso, vamos parar de contar mentira. Aceite e desafie a mudança. Olha esse exemplo fantástico de Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou a noite toda em oração. E depois ele foi para o templo. Uma mulher passou a noite toda fazendo o que não devia. E o dia amanhece para todo mundo. Presta atenção nisso. O dia amanhece para todo mundo. Faça você coisa certa ou errada, o dia vai amanhecer. E aí a Bíblia diz que pregaram aquela mulher em flagrante adultério. E não foi com carinho que levaram até Jesus. Eu imagino que levaram aquela mulher arrastada pelos cabelos, empurrando, dando tapas. Talvez seminua, porque quando disseram para Jesus assim, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei diz que as tais devem ser apedrejadas, e tu que diz? Jesus imediatamente parou de orar a mulher e olhou para baixo. Jesus não era bobo, se você olhar para aquela mulher pelada, ele ia ser tentado. Presta atenção nisso. Jesus começou a olhar para baixo e escrever. Deus me ajude, Deus, estou em tentação, meu Deus. E foi escrevendo. E o povo, Senhor, tu não vai dizer nada não. Jesus estava no dilema. Dilema sabe o que é? Se correr o bicho pega, e se ficar, o bicho come, não tem alternativa. Sabe qual era o dilema de Jesus? Se ele acusasse e matasse, estaria indo contra o seu amor e contra Roma. E se ele absolvesse, estaria indo contra a lei de Moisés. Embora ali a lei estivesse sendo parcial, parecido com o país que a gente conhece. Vou falar só a primeira letra e a última letra desse país. Brasil. Aqui as leis são parciais. Infelizmente a gente vê isso aí. Serve para uma, não serve para outra. Porque a Bíblia diz que as tais sejam apedrejadas. Eu nunca vi ninguém adulterar sozinho. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Liberaram. Mas a mulher estava ali, em frente a Jesus. Aí Jesus diz assim para ela, para eles: aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí os mais velhos, com a pedra na mão, falaram: o que essa pedra está fazendo na minha mão, gente? Hein? Aí foi deixando para lá, foi deixando para cá, as pedras foram caindo. Ficou Jesus e a mulher, o santo e o profano, Deus e o homem, o justo e o pecador. E Jesus pergunta assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? O que ela disse? Ninguém, Senhor. Talvez tenha aberto um parênteses para dizer assim: o único que pode me condenar aqui é o Senhor. Jesus disse o que para ela? Vai, nem eu te condeno, porém vai e pare de sem vergonhice. Porque Jesus não falou para ela parar de pecar no sentido de ser santa. Jesus falou assim: para de fazer essa vergonha que você está fazendo, seja uma mulher direita. Ou seja, eu aceito você do jeito que você é, mas você tem que aceitar o desafio da mudança. É isso que a gente tem que fazer na nossa casa. Todos na nossa casa somos necessitados, temos problemas, temos dificuldades, temos limitações. Então aceitemos mutuamente. Aceite, querido, que a sua mulher está envelhecendo. A lei da gravidade está operando nela. Claro que está. O negócio antigamente era para frente, hoje está igual. Ponteiro de relógio, os dois ponteiros para baixo, 6,5. Mas aí você está rindo, presta atenção. Você, a lei da gravidade também opera para ti. Aquele tanquinho hoje, que era de 20, 30 anos atrás, o que é hoje? Árvore de cemitério, faz sombra para o morto. Ri agora, ri. Então a lei opera para todo mundo. Aceite. Aceite que a energia fenece. Aceite isso. Não tem jeito. Aceite que seu filho, ele não é expert em todas as disciplinas. Ele pode ser bom em português, mas horrível em matemática. E aí? Vai ficar obrigando? Aceite que seu filho não gosta de jiló, não gosta de quiabo, não gosta de machixe. Então compra bife, compra galinha e dá para ele. Aceite. Não adianta querer mudar as pessoas. Tente mudar alguns comportamentos e quando esses forem errados. Terceira. Pastor, me ajuda aí. Eu tenho que parar que horas? Não. Diz aí, por favor. Mais 15 minutos, tá bom? Disseram ali 20. Vamos lá. É porque eu esqueci de marcar o horário. Eu tenho essa facilidade. Terceira, quarta, né? Terceira. Não, quarta. Terceira. Isso aí. Terceira.
Vamos ler todo mundo junto? Admiração. Sabe o que é admiração? É elogio. Qual foi a última vez que tu elogiou a tua mulher, varão? Ah, pastor, nem lembro. Mas ela também não tem muita coisa que elogiar. Tem. E presta atenção. Ela pode não ser uma boa cozinheira, mas ela deve ser uma boa dona de casa. Porque ninguém é perfeito. Então qual foi a última vez que você falou assim: poxa, que casa linda, que casa limpa, adoro chegar em casa e sentir esse cheirinho de limpeza? Qual foi a última vez que você falou isso? Às vezes ela não é uma boa dona de casa, mas é uma excelente cozinheira. Talvez a sua barriga seja consequência dessa comida que ela faz gostosa todo dia para fazer os seus desejos, para te fazer os seus desejos. Qual foi a última vez que você disse: que comida maravilhosa? Agora preste atenção, todo elogio tem que vir completo, pleno. Não adianta nada você falar assim: que arroz gostoso, mulher, pena que estava meio salgado. Não elogie, fique na sua, fica quieto, é melhor do que você botar um mais, um porém. Eu adoro doce de laranja da terra. Se na sua casa tem, me chama para almoçar na próxima vez que eu vier aqui com comer doce de laranja da terra. Não adianta você falar para sua mulher assim: mulher, que doce de laranja da terra gostoso, pena que está meio amargo. Não adianta nada. Então elogie. Um elogio é capaz de manter, principalmente se a linguagem dele ou dela na sua casa for palavra, conforme as 5 linguagens do amor. A pessoa vai ficar ali, uma semana, um mês pensando naquele elogio. Mas nós somos muito pródigos, sabe quem? Criticar. Fez coisa certa, a gente não fala nada, mas quando faz uma coisa errada, você. A gente critica muito. Olha o exemplo fantástico de Jesus nesse texto dali da mulher cananeia. A mulher vai atrás de Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus continua. Ela perturbou tanto, ela insistiu tanto, que o discípulo falou: Senhor, tem misericórdia dessa mulher, ela está o dia todo clamando atrás da gente. Jesus fala assim: eu não vou tirar a comida dos cachorrinhos da mesa e dar para os cachorrinhos, não. Ela ouviu. Eu vim para os que são perdidos na casa de Israel, então não é certo tirar a comida e dar para os cachorros. Ela falou assim: Senhor, eu sou uma cachorra. Está aqui a cachorra. E a cachorra come ou dá migalha. Eu não quero tudo, eu quero só migalha. Aí Jesus disse para ela: grande é a tua fé. Jesus elogiou aquela mulher em público, ela se humilhou e Jesus enalteceu elogiando. Querido, enalteça, elogia sua mulher, o seu marido, seus filhos. Tem tanta coisa aí que você pode fazer em rede social. Antigamente, eu acho interessante isso, que as pessoas não compartilhavam sua vida particular para ninguém. Hoje, qualquer bobagem estão lá no Facebook. Estão morrendo, não aguento mais. Meu Deus do céu, coisa horrível. O céu desabou sobre mim. O que aconteceu? A privada entupiu. Pelo amor de Deus. Use o Facebook para enaltecer, elogiar. Fala assim: que mulher maravilhosa eu tenho. Pelo menos é uma coisa boa. Não precisa dizer o que ela faz, mas dizer: essa mulher é uma mulher de Deus, esse marido é um marido de Deus. Mas tem gente que usa Facebook, estou falando isso para você usar a rede social para enaltecer, para elogiar, para publicar, tornar público. Elogie as pessoas lá dentro da sua casa. Todos nós precisamos ser elogiados uma vez por outra, ainda que quando fazemos aquilo que é a nossa obrigação. Qual foi a última vez, irmã, que você elogiou seu marido e disse assim: que marido bom, ele pega o dinheiro todo e paga as contas dele? Não faz mais que obrigação, é claro. Mas quantos maridos gastam aí com cachaça, com droga? Gastam dissolutamente com outra família. E o seu marido leva tudo para casa. E tem marido que ainda entrega na mão da mulher. Esse é um herói. Mas faz isso porque a mulher administra bem, é claro, né? Porque ele não é doido também. Então elogie o seu marido. Ele é um homem que é o provedor da sua casa. Vamos ser pródigos, vamos elogiar as pessoas dentro da nossa casa. Seja um marido, seja mulher, seja filho. Quarta afirmação. E eu termino, acho que provavelmente com esse. Afirmação é sinônimo de encorajamento.
Em muitas casas, as pessoas que estão lá muito mais desencorajam do que encorajam. E para mim o maior exemplo de encorajamento é o que Jesus fez com Pedro. Deixa eu gastar um pouquinho aqui para você entender a história desse homem. Ele tinha uma sociedade com os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E o ministério desse homem começou de uma maneira inusitada. Você conhece a história que está lá narrada em Lucas capítulo 4. Eles estavam pescando a noite toda. O ofício deles, eles tinham uma sociedade de pescaria. Talvez pescasse, naquela época não tinha geladeira, e eles salgavam, vendiam, eu não sei. Eu sei que, não sei se exportava, mas eu sei que eles viviam da pesca. E aí esse homem, pescando a noite toda, não pegou absolutamente nada. E no outro dia de manhã, bem cedo, ele estava lá lavando as redes. Porque mesmo quando você não pega nada, mesmo quando você não é bem sucedido, você precisa lavar as redes. Não adianta deixar que o problema do passado aflige você. Lava as redes, passou, você não morreu, continua. Ele estava fazendo isso. E aí chega um homem, acompanhado de uma multidão. Popstar, Jesus o Nazareno. E todo mundo queria tocar nele, todo mundo queria ficar perto dele. Mas ele não veio só para curar, ele gastava tempo também ensinando. Então ele falou para Pedro: Pedro, eu vou subir no seu barco e você afasta um pouquinho. Isso foi lá em Genezaré, Tiberíades, Mar da Galileia, que é a mesma coisa. E aí Pedro afastou para o lago, um pouco para dentro do lago, e Jesus lá do lago, pregando. Depois de pregar, Jesus despede a multidão e fala para Pedro: lança-te ao mar alto. Vamos fazer uma pescaria agora. Ele falou assim: de pescaria entendo eu. O senhor falou muito bem. Agora eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas já que o senhor falou muito bem, e as coisas que o senhor falou eu vi aqui são coisas legais, direito, boa de se praticar, eu só vou jogar a rede onde o senhor mandar. Sob tua palavra, lançarei a rede. E foram para o meio do mar, meio do lago, e jogaram a rede. E quando puxaram, cheia de peixe. Jesus faz um desafio para Pedro: Pedro, me segue. Eu vou fazer você um pescador de homens. Depois de uma noite que ele pescou nada, de uma manhã que ele, obedecendo Jesus, fez a melhor pescaria, a Bíblia diz que ele abandonou tudo e foi seguir a Jesus, foi viver uma vida, uma história com Jesus. E nessa história ele teve altos e baixos. Ele foi lá no Monte Transfiguração e viu Moisés e Elias junto com Jesus. Ele foi lá na casa de Jairo e viu Jesus ressuscitar uma menina de 12 anos. Ele foi o único que andou por cima da água. Era aquele que entre os 12 queria ser igual a Jesus. Quando Jesus aparece e todo mundo ficou dizendo: é um fantasma, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, me manda ter contigo. Em outras palavras, ele disse aquilo que ele disse lá quando Jesus chamou: se o Senhor disser, eu vou. Se o Senhor mandar, eu faço. E ele andou por cima d'água. Mas aí vai chegando o final do ministério, e Jesus disse para ele: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você, mas eu roguei por você ao Pai. Agora, Pedro, presta atenção. O galo não vai cantar sem que antes você me negue três vezes. E aí Pedro diz para Jesus assim: Senhor, tu não me conheces. Se me conhecesse, ainda que os outros te neguem, eu não. Porque se tu me conhecesse de verdade, tu não faria nenhum negócio desse. Talvez Pedro tenha até dito para o Senhor: quem andou por cima d'água? Quem estava contigo lá na casa do Jairo? Quem estava lá na transfiguração? Quem é um dos teus amigos íntimos? Não sou eu te negar. Mas aí, querido, você conhece o resto da história. Jesus é preso, Pedro arguido, e ele nega Jesus 3 vezes. 3 passou a fazer parte da vida de Pedro.
Jesus falou assim para ele: vai me negar 3 vezes. E aí perguntaram: tu és um deles? Ele disse: não sou. Tu és um deles? Ele disse: não sou. Tu és um deles? Não sou. Isso deveria ser umas 3 horas da madrugada. E o galo cantou. 3. E aí Jesus morre. Jesus ressuscita. E parece que durante aqueles 40 dias, o 3 fazia parte da vida de Pedro. E quando o galo cantava, ele ouvia aquela negação: você negou Jesus, você negou Jesus. E aquilo doía no peito de Pedro, no coração de Pedro. E aí ele disse para os seus colegas, ele e mais 7: vou pescar, desista desse negócio de ministério, não dá. Eu neguei aquele que não podia ser negado. Eu fiz algo que é imperdoável. Mas aí Jesus remonta. O mesmo cenário, na mesma praia, com pouco peixe ou com nenhum peixe. Pedro com os seus discípulos foram pescar. E aí foi a 3ª vez, o 3 fazendo parte da vida de Pedro. E Pedro está lá, pescando. E aí, como na primeira pescaria, quando ele foi chamado para ser pescador de homens, ele não pescou nada. Mas eis que aparece alguém e diz assim: joga a rede do outro lado. Não custa nada. Ele não reconheceu que era Jesus, mas poderia ser um pescador experiente. Eu vou tentar. E ele jogou. E quando jogou, a rede veio cheia de peixe. Quase foram a pique. E aí João diz assim: ô Pedro, é o Senhor. É Ele. E Pedro estava seminu, e aí se vestiu. E Jesus então já tinha feito uma fogueira. Jesus sempre providencia aquilo que a gente precisa. E ele estava lá, depois de uma noite toda, já estava com o coração ferido, as emoções feridas. Ele estava lá, vivendo seus piores dias da sua vida. E aí Jesus está lá na praia com um braseiro. Falou: me dá uns peixes desse aí. E botou lá uns peixes. Assou aquele peixe. E aí ele começa a bater um papo com Pedro. E aí ele pergunta a Pedro: Pedro, amas-me? Claro, Senhor, que eu te amo. Uma vez, tá ótimo responder. Passa alguns minutos, Jesus pergunta a 2ª vez: Pedro, amas-me? Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta o 3. Parece que Jesus estava querendo falar assim: Pedro, você me negou 3 vezes, agora eu vou te perguntar, Pedro. Aí Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabe que eu não te amo o suficiente, que eu já te neguei. Aí, querida, que eu quero dizer, Jesus reafirmou, Jesus encorajou Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te chamei para ser pescador lá, mas agora eu vou te dar um ofício extraordinário. Você vai ser pastor, apacenta as minhas ovelhas. Talvez eu e você não façamos isso na nossa casa, querido. Quando a nossa esposa, quando o nosso marido, quando nossos filhos, eles nos ofendem, ao invés da gente dar uma segunda chance, a gente os coloca para baixo. Quando, pastor? Talvez a sua mulher tenha tentado tirar a carteira 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e você fica dizendo: eu não disse que você não ia conseguir, eu não disse que você não ia conseguir, eu não disse. Encoraje, diga: se você vai conseguir, eu pago 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mas eu pago e você vai conseguir. Talvez o seu marido tenha tentado vestibular algumas vezes, tenha tentado faculdade algumas vezes, você não fica lá encorajando. Diga para ele: você vai conseguir. Talvez o seu filho, por alguma deficiência, esteja lá repetindo a série 1 ou 2 vezes, mas diz para ele: você vai conseguir. Encoraje. A nossa casa não pode ser lugar em que os sonhos estejam enterrados, ou sejam enterrados. Casa é lugar de ressuscitar sonhos. Casa é lugar de encorajar. Casa é lugar de dizer assim: você vai conseguir. Encorajamento, afirmação. Eu queria que você fosse para casa hoje e visse na sua família qual dessas 5 necessidades que nós compartilhamos aqui, que você pode fazer, ou quem sabe melhorar, ou começar. E transformar na sua casa um lugar de milagre. Um lugar em que sonhos enterrados voltem, pessoas que estão afastadas voltem, relacionamentos feridos sejam restaurados. Por conta de praticar a palavra de Deus em tempos tão difíceis, a minha casa e a sua casa precisa ser um lugar
restauração, de cura, de encorajamento. Dizer para você que nós estamos vivendo tempos difíceis, você já sabia. Eu não trouxe nenhuma informação nova, mas desafiar você a viver a palavra e praticar a palavra dentro da sua casa. Esse é o desafio para o nosso tempo em dias tão difíceis, chamados pós-modernos. Que Deus abençoe você como marido, você como esposo, você como pai, como mãe, como filho, para que possamos nós, dentro da nossa casa, suprir necessidades que só nós podemos suprir. E quando nós suprirmos, nós estaremos fechando brechas na nossa casa. Amém?